Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne. Capítulo 62. Fábulas e Fantasias. Grande parte das cartas de Paulo foi escrita para igrejas jovens bombardeadas por doutrinas heréticas e confusas, ensinadas por mestres que se opunham às revelações de Paulo sobre a redenção. Deus e demônios não podem coexistir. Os crentes não podem ser as duas coisas, possuídos por Cristo e pelos demônios. Nosso Senhor não pode coexistir com espíritos malignos. Deus não fez isso no Jardim do Éden e Cristo não o faz na vida dos crentes hoje. Cristãos que acreditam estar possuídos por espíritos malignos têm sido influenciados por ensinos que contradizem a verdade da redenção. E esse falso conceito não é novo. Filosofias e vão faladores. O apóstolo Paulo falou sobre as doutrinas dos homens, Colossenses 2:22. Ele avisou ainda que alguns dariam ouvidos à doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. O escritor de Hebreus exorta que os crentes não sejam levados em redor por doutrinas várias e estranhas, Hebreus 13:9. Paulo falou de alguns que eram soberbos e não sabiam coisa alguma, ou seja, eram privados da verdade, 1 Timóteo 6, 4 e 5. Ele atentou para o fato de que algumas pessoas voltariam seus ouvidos às fábulas, 2 Timóteo 4,4. Ele mencionou os faladores, vãos e enganadores, que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância, Tito 1, 10 e 11. Pedro também alertou contra profetas e doutores falsos que por avareza farão comércio das pessoas, 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Por que o engano se propaga? Desde o início da igreja, doutrinas estranhas e incômodas circulavam entre os cristãos. Em nossa geração, elas proliferam devido à facilidade de comunicação, rádio, televisão, que dão aos disseminadores dessas teorias heréticas a oportunidade de atingir milhões de ouvintes. Nesta sessão, estamos explanando sobre a provisão redentora de vitória espiritual, porque é revelada pelo nome redentor de Deus, Jeová Nissi, e foi comprada e paga por Jesus Cristo, o qual nos comprou para Deus por seu sangue. Apocalipse 5:9. Capítulo 63. 3 questões a respeito de batalha espiritual. Existem 3 pontos essenciais sobre batalha espiritual, como tem sido rotulada, que precisam ser entendidas. Essas questões, discutidas nos próximos capítulos, darão aos cristãos uma perspectiva melhor acerca da oração e intercessão, como Paulo ensinou. Um inimigo conquistado ou uma ameaça? Uma batalha resulta em uma derrota ou em uma vitória. O Senhor jamais planejou que seus filhos experimentassem derrota. Paulo disse, graças a Deus que nos dá a vitória. 1 Coríntios 15:57, parte A. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2:14, parte A. Certa vez, esse mesmo apóstolo perguntou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, parte B. Nosso inimigo já foi derrotado. E os cristãos jamais devem esquecer esse fato redentor. Muitos crentes ficam tão fascinados, imaginando que derrotarão principados, potestades, dominadores das trevas e forças espirituais do mal nos lugares celestiais, que assim preferem ignorar o fato de que Cristo já venceu essa guerra. A verdadeira batalha espiritual. Nosso Senhor Jesus já nos equipou com tudo o que precisamos para a vitória total quando levamos sua mensagem aos perdidos e libertamos os cativos de Satanás. Essa é a nossa comissão como seguidores de Cristo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Lucas 4:18, parte A. Essa é a missão de cada servo do Senhor, e é nesse ponto que enfrentamos a verdadeira batalha espiritual. Cada cristão é chamado para testemunhar do Evangelho entre os cativos dos dominadores das trevas desse mundo. Procuramos despertar a atenção das pessoas para informá-las sobre as boas novas. Dessa maneira, elas têm chance de descobrir por que Satanás as tem cegado. Quando elas ouvem a palavra, podem crer nela,
serem libertas e transportadas para o reino do Filho de Deus. Colossenses 1,13. Ou então podem escolher não crer. Essa é a batalha na qual os crentes devem combater o bom combate da fé e para a qual eles devem revestir-se com toda a armadura de Deus. Assim, nosso propósito nos próximos capítulos será examinar 3 princípios essenciais. O que é o combate da fé? Contra quem é o combate da fé? E qual é a armadura de Deus? Essas são as questões primordiais que o cristão deve conhecer, abraçar, confiar nelas e agir para ministrar o Evangelho, efetivamente para os não crentes. Cristãos que têm aceitado as ideias pagãs de espíritos malignos que se apossam da vida de crentes, de suas casas, locais de trabalho ou reuniões, não distinguiram fato de ficção no que concerne essas 3 questões, as quais esclareceremos nos próximos capítulos. Capítulo 64. O que é o combate da fé? Parte 1. Questão número 1. Fé. Crer na palavra de Deus, não na astúcia de Satanás. Paulo nos disse que combatêssemos o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Essa é nossa única luta, o combate da fé. Isso quer dizer que temos de nos esforçar para crer no que o Senhor diz, a despeito das vozes, imaginações, mensagens, circunstâncias, dos conceitos, das informações ou de qualquer outra coisa, real ou ilusória, que contradiga sua palavra. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4, parte B. Fé em quê? No que a palavra de Deus diz e na vitória de Cristo sobre todas as obras do diabo. 1 João 3,8. Combater o bom combate da fé não significa imaginar espíritos malignos a sitiar ou atormentar cristãos, de modo que eles tenham de lutar contra esses espíritos, como os pagãos fazem. Isso tiraria a validade da vitória de Cristo. O ministério do crente. No mundo perdido, os demônios têm autoridade para dominar, escravizar, destruir, roubar e matar. Os cristãos não têm poder para libertar os não convertidos dessa escravidão contra a vontade deles. O que os crentes podem fazer, entretanto, é comunicar-lhes o Evangelho. Se elas ouvem, arrependem-se dos pecados e recebem Cristo como Senhor, então os dominadores das trevas não podem mais subjugá-las, pois Cristo libertou-as pelo poder do Evangelho. Quando as pessoas creem no Evangelho e recebem Cristo como Senhor e Salvador, os espíritos malignos não podem coexistir com a presença de Jesus. Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Acabou o domínio de Satanás. Logo após a conversão de Paulo, o Senhor lhe disse: apareci a você para fazê-lo um ministro e testemunha. E agora eu o envio aos gentios, ou seja, aos não convertidos, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Atos 26, do 16 ao 18. Cada pessoa que crê no Evangelho, seja homem ou mulher, é escolhida por Cristo para ser sua testemunha, de modo que tem a inspiração de representá-lo diante de todos os perdidos. Quando os indivíduos se voltam de Satanás para Deus, eles recebem uma herança gloriosa pela fé em Cristo. Atos 26, 28. A autoridade de Satanás sobre eles é abolida. Eles são libertados do seu poder e transportados para o reino do Filho amado de Deus, em quem podemos ter a redenção por meio do seu sangue, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14.